Cabo Verde, outro dos países africanos que é desconhecido, mas que não vai te deixar indiferente se o conhecer. Fica comigo para saber por que se fala português no país, como se vive e quais são as suas tradições mais curiosas. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal com o sininho ativado, para você nos ver de novo e não perder mais vídeos como esse. 1. Cabo Verde é um país insular que se encontra no Oceano Atlântico Central, a cerca de 600 quilômetros da costa ocidental da África, e era um território desabitado até ser descoberto e colonizado pelos portugueses no século XV. O nome das ilhas se origina na Península de Cabo Verde, na África Ocidental. No passado, foi um centro de comércio de escravos africanos e uma parada de reabastecimento de carvão para a caça às baleias e a navegação transatlântica. Em 1876, o tráfico de escravos foi abolido na ilha e o território permaneceu sob controle português até 1975. Atualmente, 9 das 10 ilhas do arquipélago estão habitadas. O tamanho combinado de todas as ilhas é pouco mais de 4.000 km². 2. Em 1462, 6 anos depois dos marinheiros portugueses descobrirem as ilhas, foi fundado um assentamento português permanente na cidade de Ribeira Grande, atualmente conhecida como Cidade Velha, localizada ao sul da ilha Santiago, e foi o primeiro posto colonial europeu no trópico. 3. Em 1951, o Estatuto de Cabo Verde mudou de colônia portuguesa para província ultramarina, e em 1961, os habitantes se tornaram cidadãos portugueses de pleno direito. 4. Em 1956, se iniciou um movimento liderado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esse partido foi fundado por Amílcar Cabral e era clandestino. Cabral e um grupo de cabo-verdianos e guinenses reivindicaram melhorias nas condições econômicas, sociais e políticas. Mais tarde, o partido formou a base do movimento de independência das duas nações. 5. Depois do golpe de Estado em Portugal, que ocorreu em 1974, essa nação começou a abandonar seu império colonial e as ilhas de Cabo Verde obtiveram sua independência em 5 de julho de 1975. 6. Cabo Verde e Guiné-Bissau compartilhavam bandeira e hino nacional, e seu presidente Luiz de Almeida Cabral era cabo-verdiano. Permaneceram unidos até que um golpe militar na Guiné-Bissau derrubou Cabral em 1980, o que provocou um profundo ressentimento em Cabo Verde. Isso levou à separação dos dois territórios. 7. Santo Antão é a segunda maior ilha da região e é muito popular entre os excursionistas, porque proporciona um terreno perfeito para testar a resistência dos exploradores e suas habilidades em uma ilha vertical, que possui cânions e vales. 8. Pico do Fogo é o pico mais alto de Cabo Verde e se eleva a 2.829 metros acima do nível do mar. Ele surge de uma antiga cratera conhecida como Chã das Caldeiras, que se formou quando cerca de 300 quilômetros da ilha colapsaram e deslizaram em direção ao mar. Esse pico entrou em erupção pela última vez em 2014. 9. A maioria dos cabo-verdianos tem descendentes tanto africanos quanto portugueses, e a população de expatriados do país é maior que a população nacional, devido às repetidas secas que o país experimentou durante a metade do século XX, que provocaram uma forte emigração da população local, que se mudou para os Estados Unidos, Europa, outros países da África e América do Sul. 10. O arquipélago possui um pequeno museu dedicado a preservar a memória do lutador social Amílcar Cabral, líder do movimento de independência em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, e meio-irmão do primeiro presidente da nação. Amílcar foi assassinado em 1973. 11. O milho é o alimento básico nesse país e a cachupa é o prato nacional, que consiste em um cozido preparado lentamente com 2 tipos de milho e 3 ou 4 variedades de feijão, peixe ou carne. 12. As ilhas têm mais de 100 espécies de aves, entre elas o andorião de Alexander, a garça imperial, a cotovia raso, a touti-negra cabo-verdiana, o pardal de lago e a pardela cabo-verdiana. 13. Existem 2 classificações para as ilhas de Cabo Verde, Barlavento e Sotavento. As ilhas de Barlavento são Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista. E as de Sotavento são Maio, Santiago, Fogo e Brava. 14.
O arquipélago é o terceiro maior sítio de nidificação de tartarugas cabeçudas entre junho e fevereiro. É ilegal capturá-las porque é uma espécie em perigo de extinção. 15. Apenas 10 e 11% da terra das ilhas é adequada para a agricultura. Então 90% de todos os alimentos consumidos em Cabo Verde são importados. 16. Sal, uma das ilhas de Barlavento do arquipélago, recebe mais turistas do que qualquer outra ilha. É famosa por sua bela praia, que se estende ao longo de 8 quilômetros de costa. 17. Cabo Verde é um dos maiores receptores de ajuda per capita do mundo, porque diversos projetos para a expansão de suas capacidades portuárias e aeroportuárias, bem como para modernizar sua indústria de processamento de pescado, são financiados pela União Europeia e Banco Mundial. 18. Graças às águas cristalinas e aos ventos naturais, a costa que rodeia Cabo Verde é um dos melhores lugares do mundo para praticar windsurf, kitesurf e mergulho. 19. A ilha de Santo Antão é uma das ilhas mais pitorescas do arquipélago e é ideal para praticar caminhadas, com suas montanhas, vales e florestas, que oferecem vários tipos de trilhas e diferentes níveis de dificuldade. 20. A cratera Pedra Lume é uma grande cratera vulcânica que atualmente está cheia de água salgada, sendo um destino preferido para quem busca águas muito quentes para nadar. Esse lugar tem um conteúdo mineral mais alto que o Mar Morto, então você vai flutuar automaticamente na água. 21. Cabo Verde foi o primeiro lugar visitado por Charles Darwin em sua viagem a bordo do HMS Beagle, navio em que Darwin deu a volta ao mundo de 27 de dezembro de 1831 até 2 de outubro de 1836. 22. A grande variedade de espécies animais e vegetais que Darwin viu na viagem foi o que levou a desenvolver sua famosa teoria da evolução por seleção natural. Embora o Beagle já tivesse chegado a Tenerife, fez seu primeiro desembarque em Praia, a ilha vulcânica de Santiago, em 16 de janeiro de 1832. 23. Darwin passou 3 semanas em Cabo Verde e ficou fascinado pela diversidade da paisagem vulcânica e arenosa. Foi justamente pela região que percebeu suas próprias habilidades em geologia. Outro aspecto que maravilhou Darwin em Cabo Verde foi a abundância de laranjas, bananas e tamarindos, frutos que naquela época eram um verdadeiro luxo no Reino Unido. 24. O escudo cabo-verdiano se tornou a moeda do país em 1914, quando substituiu o real cabo-verdiano. Atualmente, o escudo cabo-verdiano está vinculado ao euro. E, curiosamente, se usa o símbolo do dólar em vez do ponto decimal. Então, para escrever 10 escudos, deve-se colocar 10 cifrão 00. 25. Desde o final do século XVI, as ilhas têm sido assoladas por secas e fomes desastrosas. Além disso, o país conta com poucos recursos naturais e sofre escassez de chuvas e água doce limitada. As secas da primeira metade do século XX causaram a morte de milhares de cabo-verdianos por fome, como resultado da escassez de alimentos. 26. De acordo com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Cabo Verde é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, com baixa capacidade de adaptação. Os modelos de previsão sugerem que se podem esperar aumentos de temperatura de 4 graus Celsius e diminuições nas chuvas de até 20% até 2100. 27. O português é o único idioma oficial de Cabo Verde e é usado na imprensa, nos meios de comunicação, no ensino superior, no sistema judicial e nos serviços públicos. No entanto, praticamente todos os cabo-verdianos falam crioulo cabo-verdiano ou crioulo, um idioma de base portuguesa com influências africanas. 28. Apesar de participarem nos Jogos Olímpicos de Verão desde 1996, Cabo Verde nunca ganhou uma medalha e nunca participaram nos Jogos Olímpicos de Inverno. 29. O único local na lista de patrimônio da Unesco localizado em Cabo Verde é a Cidade Velha, centro histórico de Ribeira Grande. Essa cidade foi porto e ponto de parada de 2 navegadores históricos, Vasco da Gama em sua rota para a Índia em 1497 e Cristóvão Colombo em 1498, quando se preparava para fazer sua terceira viagem à América. 30. O morcego orelhudo cinza é o único animal autóctone de Cabo Verde e representa cerca de 20% da população de mamíferos do país. Esse morcego é conhecido por suas orelhas longas e particulares e viveu lá antes das pessoas povoarem as ilhas. 31. O grog é o licor nacional da região.
feito inteiramente de cana-de-açúcar e com teor alcoólico superior a 40%. Seu sabor é semelhante ao do rum, e normalmente é servido puro, mas também pode ser usado para coquetéis. Como não existem ferrovias em Cabo Verde, a maior parte do transporte no país é feita por via aérea ou rodoviária. 33. Se estima que na região exista uma cabra para cada 2 pessoas, e isso se deve ao fato de que quando os portugueses chegaram, trouxeram com eles esses animais. As cabras vivem nas ilhas desde então e são muito importantes para agricultores, porque produzem leite. 34. Nesse país é considerado falta de educação comer em público sem compartilhar a comida. Portanto, a maioria dos cabo-verdianos se preocupa em ter comida suficiente para compartilhar com todas as pessoas ao seu redor. 35. A bandeira de Cabo Verde consiste em 2 faixas horizontais brancas acima e abaixo de uma faixa horizontal vermelha na metade inferior de um campo azul. Um círculo de 10 estrelas douradas está centrado ao redor da faixa vermelha e representa as 10 ilhas principais. 36. Bravo é uma pequena ilha conhecida como Jardim de Cabo Verde por causa das muitas plantas e flores tropicais. Não existem praias no local, apenas penhascos, e é possível visitá-la para caminhar pelas montanhas. 37. O ditador italiano Benito Mussolini comprou os direitos para construir um aeroporto em Sal, em Cabo Verde, porque precisava reabastecer seu avião nos voos entre Europa e América do Sul. Portugal comprou o aeroporto em 1945. 38. Túneis foram abertos no interior da cratera de Pedra de Lume para facilitar o transporte do sal extraído da área. Em 1919, foi construído um bonde com o objetivo de transportar o sal até o porto. 39. O maior porto das ilhas está localizado em Mindelo, em São Vicente. Esse porto de águas profundas tem capacidade para embarcações de tamanho considerável e tem sido utilizado como posto de abastecimento desde o século XIX. 40. A perda de solo por erosão é um problema muito sério enfrentado por Cabo Verde. Desde a independência, uma campanha nacional foi realizada para prevenir a erosão e o reflorestamento foi promovido. 41. Entre os habitantes das ilhas existe uma minoria africana, que inclui os povos Fulani, Balante e Mandiaco. Uma pequena população de origem europeia inclui descendentes de portugueses, bem como italianos, franceses e ingleses. 42. Também existe um número considerável de descendentes de judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica entre os séculos XV e XVI, durante a Inquisição, bem como de outros grupos de judeus comerciantes que chegaram no século XIX, vindo do Marrocos. 43. A maioria da população é católica romana, e na prática o catolicismo é enriquecido com elementos africanos. A celebração dos dias santos, por exemplo, pode ser acompanhada de tambores, procissões, máscaras e danças no estilo africano. 44. O país em geral depende de combustível de petróleo importado e localmente a maioria das necessidades energéticas domésticas é suprida pelo uso de lenha, embora isso represente uma ameaça ao meio ambiente. Portanto, energias renováveis que possam fornecer o recurso e causar menos impacto têm sido buscadas. 45. Existem apenas algumas indústrias de pequena escala em Cabo Verde, incluindo costura, cerâmica, mineração, madeira, bebidas e produtos farmacêuticos. Em algumas áreas também existem empresas de enlatamento de atum e processamento de frutos do mar congelados, como lagosta. 46. Como Cabo Verde depende de alimentos importados, suas principais importações incluem cereais, frutas e legumes. Combustíveis e materiais de construção também são importados. Portugal e Espanha são seus principais parceiros comerciais, mas também mantém laços com a Holanda e os Estados Unidos. A mistura cultural que forma a tradição artística de Cabo Verde é notável na riqueza de suas tradições orais, que inclui narrativas conhecidas como contos de Nhô Lobo, nas quais aparecem os personagens Tilobo e Chibinho, que têm suas contrapartes no folclore da África Ocidental. 48. As tradições musicais da África renascem em Cabo Verde como batuco, palavra derivada do português que significa bater. Esse gênero apresenta diferentes ritmos, chamadas e respostas interpretadas por um grupo de mulheres. 49. Cesária Vora foi uma das músicas mais populares de Cabo Verde e é famosa tanto nas ilhas quanto no exterior por suas mornas e coladeiras, 2 tipos de dança. 50. Desde o início da década de 90, Cabo Verde tem sido uma democracia representativa estável.
e se manteve como um dos países mais desenvolvidos e democráticos da África. Deixe um like se você gostou e se inscreva com o sininho ativado para voltar a te ver por aqui e não perder nossos vídeos. Nesse vídeo de Moçambique, você pode continuar aprendendo com outros países do continente.